Hello! Nos dois últimos vídeos, eu te passei algumas atitudes que vão potencializar o teu aprendizado aqui no curso e também uma forma de você usar o Quizlet para aumentar o teu tempo de contato e também facilitar a memorização. Então, se você ainda não assistiu nem colocou em prática as ideias dos primeiros vídeos, pausa esse, volta lá, assiste, para a gente ter uma lógica bem organizadinha, beleza? Nesse vídeo, a gente vai falar de uma ferramenta que eu acho maravilhosa e que é um suporte excelente para quem está começando a aprender inglês, que é justamente o bom e velho caderno. Ele é uma das melhores ferramentas de visualização e acompanhamento da tua trilha de aprendizagem durante o curso. Então, não deixe de separar um caderno exclusivo para inglês e de tentar organizar as anotações o máximo que você conseguir. Porque só ter um caderno não vai te fazer aprender tanto. Ter as anotações bagunçadas já dificulta um pouquinho o processo de você rever, revisar, pesquisar, checar as dúvidas, beleza? Então, é por isso que nesse vídeo eu quero te passar algumas ideias que ao longo dos anos eu fui aplicando e que também alguns alunos me sugeriram para você organizar seu caderno. Vamos lá? A primeira dica que eu dou para todo mundo é reserve 2 ou 3 folhas do seu caderno, principalmente se ele for daqueles pequenininhos, para o índice. As pessoas normalmente não têm o costume de fazer índice, mas ele é uma das melhores ferramentas para você fazer esse acompanhamento, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos e para os alunos, a sugestão que eu dou de informações para você colocar no index é o número da aula, a data, o título, certo? Ou o assunto e a página. Ou seja, seu caderno vai virar meio que um livro, beleza? Outra opção, e se você quiser aplicar, coloca um pouquinho mais de páginas para o index, é você registrar a tarefa de casa aqui, colocando aquelas checkbox, para você ir marcando todas as atividades que você fizer. Assim, ocupa um pouquinho mais de espaço, mas o seu index também vai ser usado como uma agenda. Então, você tem tudo no mesmo lugar. É bem interessante. Como eu falei na dica 1, um dos itens que eu sugiro que os alunos coloquem no index é o número da página. E, por isso, a segunda dica é justamente enumere as páginas à medida que você for utilizando. Você não precisa colocar tudo de uma vez, até porque muitas vezes dá errado, eu sei que tem gente que gosta de arrancar umas páginas por aí. Então, assim, vai colocando à medida que você for usando, mas assim vai ser muito mais fácil de você localizar qualquer tipo de anotação que você fizer. E por que eu estou falando em tipos de anotação? Não vai ser só as anotações das aulas? Não vai ser só a lista de vocabulário? Não, o teu caderno vai realmente ser uma ferramenta que você vai poder usar para vários tipos de prática, tá? Não só as práticas de aula. Então, aqui, eu trouxe algumas sugestões do meu caderno, que está meio bagunçado, mas eu me localizo com ele. Que é, por exemplo, você colocar um título nas aulas, sempre anotar com a data. Se você tiver mais de uma cor de marca-texto, marca já para poder delimitar, certo? Usa símbolos. Se você tiver uma atividade de listening, se você tiver uma atividade de speaking, se você tiver uma dúvida, coloca uma question mark, uma interrogaçãozinha, e por aí vai. Cada um tem o seu sistema de anotação, tá? Uma ideia, caso você seja meio bagunçado, é colocar uma aula por folha, ou um tema por folha, tá? Ah, Gabi, mas assim gasta muito. Eu sei que a gente tem essa mania de querer economizar o máximo do caderno, certo? Mas, principalmente se você não tiver prática, é muito bom que você vá tentando deixar suas anotações o mais organizadas visualmente possível. E essa é uma ótima dica. Então, aula 1, uma página. Aula 2, outra página. Assistir uma série, outra página, tá? Principalmente, de novo, se seu caderno for do pequenininho. Outra coisa, como eu falei aqui, né? Se você tiver mais de um marca-texto, excelente. Se você tiver só um, já facilita. E canetas de cores diferentes, pelo menos 2, tá? Outra forma de você organizar é coloca as anotações de um tema de uma cor, de outro tema de outro. E assim, visualmente, você vai ver qual é a delimitação daquelas anotações. Tranquilo? Eu sei que parece muita coisa, mas com o tempo, com a prática, você vai se acostumar. Continuando nessa pegada da criação do seu padrão de anotações, uma dica muito legal é você sempre ter notas autoadesivas por perto, certo? Se você puder ter de vários tamanhos, massa. Se não, um tamanho médio que dê para você fazer algumas anotações nela já é o suficiente. Elas são bem flexíveis e, como você pode ver aqui nas fotos, você pode usar para complementar o index, para colocar uma informação extra numa página onde já tem muita anotação, para dividir uma seção do seu caderno. Então, assim, é muito flexível, é muito útil e vai ficar bonito, vai ficar visualizável. Nossa dica 5
é um alerta, tá? Porque as últimas páginas do seu caderno normalmente são aquele lugar onde você vai botar rascunho, informação solta, aleatória, tudo de bagunçado. Então, assim, aproveita que essas páginas são muito acessíveis, elas são de fácil acesso, para você colocar, como aqui no exemplo, expressões úteis, tá? Durante as nossas aulas, a gente vai ver várias expressões que você pode usar em diversos contextos e que são coisas que você normalmente repete em português, que são informações para você tirar dúvidas, são frases para você tirar dúvidas. Então, assim, se você se deparar com esse tipo de informação durante as aulas, já pula lá para trás do caderno e vai fazendo a sua listinha de vocabulário útil, beleza? A parte 6 desse vídeo não é bem uma dica, mas sim um momento de reflexão, tá? É a diferença entre letra legível e letra bonita. A gente sempre acha que o nosso caderno tem que estar lindo, organizado, assim, aquela coisa bem instagramável. Mas não é bem assim, principalmente para quem tem uma rotina corrida. Então, a sua preocupação precisa ser manter sua letra legível. Se a sua letra cursiva não for muito boa, se você já tiver assim, sem aquele costume de anotar à mão, passa para a letra de forma, tá? Anota a pronúncia na letra de forma, vocabulário novo em letra de forma, ou então realmente para um pouquinho, se concentra um pouquinho mais para você deixar isso tudo legível para o seu eu do futuro, certo? Não precisa ser bonito, não precisa estar assim, ai, com perfume, flores, desenhos, colagem, colorido, não. Mas tem que estar legível e você tem que conseguir usar aquilo para fazer sua revisão. Vamos terminar esse vídeo com um tópico controverso. Muita gente me pergunta, principalmente os alunos que usam bastante computador, se pode fazer anotação digital, se pode fazer anotação no Word, se pode anotar no celular. E, como eu falei, esse tópico é bem controverso. Honestamente, assim, a minha recomendação é que não, que você use o caderno físico, tá? Eu sei que parece um pouco antigo, uma ferramenta um pouco desatualizada, mas tem várias vantagens no uso do caderno físico que o caderno digital ou anotações digitais não vão te dar. Eu sei que a curto prazo sempre vai parecer que as anotações digitais elas são mais acessíveis, elas são mais fáceis de você visualizar, mas pela minha experiência, o caderno físico te proporciona muito mais contato, muito mais capacidade de revisão, um momento diferente, principalmente se você passa muito tempo trabalhando no computador. O teu cérebro compreende aquela prática de uma forma diferenciada e isso facilita também na memorização, tá? Então, assim, se você tiver dúvidas quanto ao uso do caderno físico, fala comigo, tá? Vamos conversar, vamos tentar ver o que é que você pode fazer para melhorar. Se dá um tempo também para fazer essa prática, para ver se realmente você não consegue ou não tem costume de forma alguma de usar o caderno físico, porque é algo que pode ter um impacto bem importante na tua aprendizagem, tá? Para te ajudar com essa tentativa de prática, partiu anotar. Vamos começar com uma missão já para essa semana, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, reservar um caderno só para inglês, de preferência um caderno limpo, tá, gente? Por favor, não pegue aqueles cadernos que já tem coisa anotada. Please. Reserva as páginas para o index, ok? Se você não tem tanta certeza de como vai ser, deixa 3, tá? Não tem problema de gastar página nesse comecinho, porque vai ser o seu período de adaptação. Você vai fazer listas do Quizlet que eu vou te recomendar aqui na aula. Então, faz aquelas listas e depois registra o vocabulário novo. Ai, Gabi, é muita coisa, já estou sem tempo. Vamos lá. Essa primeira semana é justamente para você se adaptar a fazer essas anotações e criar essa rotina de estudo. Então, uma dica que eu dou é, tá sem tempo? Pega um timer do celular mesmo, coloca lá, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, o tempinho que der e foca em fazer essas anotações. Quando o tempo acabar, acabou as anotações. Ai, mas eu não anotei tudo. Calma. Com o tempo você vai se readaptar e a gente pode voltar nessas anotações, tá? Mas o importante agora é você criar essa sua sistematização e criar a sua rotina, beleza? Se tiver dúvida, me manda mensagem e see you next week. Bye bye.